Pessoal, terceiro ano, aqui quem fala é o professor Luiz, do Centro Educacional de Paula. A gente continua aqui na matéria de Química, agora a gente já está na unidade 2. O vídeo anterior foi sobre a unidade 1. E diferente da unidade 1, agora a gente quer aprender as funções orgânicas, né? Lá a gente estava estudando os compostos orgânicos e agora a gente está estudando as funções orgânicas. E nessa unidade a gente vai aprender mais sobre os hidrocarbonetos. Só relembrando, a gente ainda está no, em uma espécie de isolamento, apesar de algumas pessoas não estarem obedecendo, né? É melhor estar em isolamento porque os casos têm aumentado cada vez mais, os casos de Covid-19 têm aumentado cada vez mais aqui no Distrito Federal. E, bom, eu estou em isolamento na minha casa, estou sem sair há muitos dias e é isso aí, vamos que vamos. Vamos aprender química. Muito legal. Conceito e nomenclatura das funções orgânicas. Pessoal, desculpa, mas de vez em quando eu gaguejo às vezes e eu não sei exatamente por que isso acontece. É um problema particular, eu de vez em quando gaguejo um pouco. O conjunto de compostos que apresentam um comportamento semelhante é denominado função química, né? Ele tem uma função química, por quê? Porque os comportamentos deles são iguais, então eles têm as mesmas funções químicas, assim por dizer. Essa semelhança no comportamento químico é reconhecida nas fórmulas por alguma particularidade comum. Por que essas fórmulas, essas substâncias químicas apresentam um comportamento comum? Porque elas têm algumas particularidades comuns. Hoje são conhecidos milhões de compostos orgânicos, mais de 18 milhões, não é? E como a gente viu no vídeo anterior. E cada um é identificado por um nome, né? No início do desenvolvimento da química orgânica, os nomes eram dados de maneira bem aleatória, né? Eram tipo vou chamar com esse nome por causa disso, né? Por exemplo, o ácido fórmico, que ele é extraído da formiga, então se chamou de fórmico justamente por causa da formiga. O nome até lembra. Então ele era obtido a partir da formiga, então deram o nome da formiga para ele. Esse desenho aí é a fórmula do ácido fórmico, né? Ele é a fórmula geométrica dele, né? Ele tem essa geometria aí. Vamos dizer que de branco a gente tem o hidrogênio, de preto a gente tem o carbono e de vermelho, creio eu que seja o oxigênio. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se é o oxigênio mesmo, mas creio eu que seja. Sim, é o oxigênio. De vermelho é o oxigênio. Bom, a gente tem, nesse caso aí não está mostrando, mas a gente tem uma ligação dupla com o oxigênio que está sozinho ali. A gente tem esse carbono, ele faz uma ligação dupla com o carbono aqui do meio. O conhecimento cada vez maior de substâncias orgânicas exigiu dos químicos o estabelecimento de regras para evitar confusão na identificação dessas substâncias. Sim, por quê? Porque uma fórmula molecular ela pode ser muito parecida com a outra, pode ser exatamente a mesma fórmula molecular que uma outra substância. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar estabelecer nomes diferentes para essas moléculas. Porque com os nomes diferentes a gente consegue identificar e desenhar essas moléculas cada vez melhor, não é? Então, as regras oficiais foram adotadas internacionalmente, né, para a nomenclatura dos compostos orgânicos, foram estabelecidas em 1892, em um congresso de química realizado em Genebra, deve ser Genebra, eu acho que seja Genebra, está escrito Genegra aqui. Posteriormente, em congressos realizados em Liege, né, Amsterdã e Paris. Algumas dessas regras foram modificadas e outras acrescentadas. Hoje a nomenclatura oficial desses compostos é IUPAC. Embora algumas
substâncias ainda sejam identificadas pelo seu nome usual, né, nomenclatura não oficial. Veremos a nomenclatura oficial à medida que estudaremos as funções orgânicas. Então a gente vai ver as nomenclaturas oficiais, mas por via das vezes a gente também pode usar algumas vezes a nomenclatura não oficial. Hidrocarbonetos, né? Hidrocarbonetos são os compostos formados unicamente por carbono e hidrogênio e são chamados de hidrocarbonetos. Essa função é considerada fundamental na química orgânica, né? Pois a partir dela, teoricamente, derivam todas as outras funções. Vejamos a nomenclatura e o PAC para os diferentes tipos de hidrocarbonetos. Foi o que eu falei no vídeo anterior sobre as ligações. Não, sobre as ligações não. Mas tem a ver sim. Enfim, para os hidrocarbonetos, a nomenclatura oficial é estabelecida de acordo com o esquema a seguir, né? O prefixo indicativo do carbono, né, de carbono, mais o intermediário indicativo da natureza das ligações, mais a terminação indicativa da função, né? Vamos ver o quadro, né? O prefixo indicativo do número de carbonos, né? Se eu tenho um carbono, ele é met. Se eu tenho dois carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. 5 carbonos, pent. 6 carbonos, ex. 7 carbonos, ept. 8 carbonos, oct. 9 carbonos, non. E 10 carbonos, dec. Se eu tenho só uma ligação simples, ele tem o indicativo dele é an. Se eu tenho uma ligação dupla, é en. Se eu tenho duas ligações duplas, ele vai ser di-en, né? De duas ligações e en das ligações duplas. Se eu tenho uma ligação tripla, ele vai ser in. Se eu tenho duas ligações triplas, ele vai ser di-in. E se eu tenho várias ligações simples, eu vou continuar chamando de n, pessoal. Eu não vou aumentar, tipo, di-n, não. Vai continuar sendo n. Por exemplo, eu tenho um carbono, 4 nitrogênios. Como é que eu vou chamar ele? Se eu tenho um carbono, significa que esse carbono só vai fazer ligações simples. Então é match de um carbono, né? An, que só tem ligações simples, mas a terminação indicativa, ele sempre vai terminar com O no final, né? Então vai ser metano. Metano é um gás que a gente usa muito. Por exemplo, eu tenho 4 carbonos, todos em ligações simples, e todos eles em ligações simples. Butano é basicamente o gás de cozinha, né? E assim a gente vai vendo. Se eu tenho um carbono fazendo, por exemplo, uma ligação dupla com oxigênio, eu tenho met em no meteno. Não, que horror. Se eu tenho dois carbonos, né, fazendo ligações duplas um com o outro, eu tenho eteno. Se eu tenho 4 carbonos e eles estão fazendo uma ligação dupla ali no meio entre eles, uma ligação tripla, quer dizer, ali no meio entre eles, eu tenho butino. Deu para entender mais ou menos como funciona? Eu acho que deu. Essa parte é bem simples, é só você pegar a fórmula e ver onde eles estão fazendo ligações duplas ou triplas, se tem ligações duplas ou triplas, e com isso a gente vai pegar um número de quantidade de carbonos que a gente tem, a gente vai pegar o termo indicativo da natureza, né? Não é M ali, é N, N de navio e não M de Maria, e a terminação indicativa ele sempre vai terminar com O. Vai ser sempre, professor? Não, nem sempre. Por exemplo, se ele tiver misto ali com outras coisas, como por exemplo, se misturar essa cadeia com aminas ou com álcools, aldeídos, eles vão mudar um pouco. Às vezes ele pode até terminar com ol ou alguns outros, mas basicamente, inicialmente a gente vai usar esse aqui, se tiver só carbono. Alcanos, né? Eles são hidrocarbonetos.
alifáticos, né, saturados, que eles estão fazendo só ligações simples, né, eles apresentam cadeia aberta e simples com ligação. Que eu posso falar que ele é? Olha, ele tem 4 carbonos, então 4 carbonos lá no slide anterior estava falando que era but, ligações simples, AN, terminação O, butano. Aqui a gente tem alguns exemplos, ó, é o metano, met, de um carbono só, 4 hidrogênios, fazendo ligação simples, AN, terminação O. Etano, 2 carbonos, 6 hidrogênios, tudo fazendo ligação simples. Propano, 3 carbonos, butano, 4 carbonos, but, 4 carbonos, 3 carbonos. Vamos continuar. Alcenos ou olefinas, né? São hidrocarbonetos alifáticos insaturados que apresentam a dupla ligação. Fórmula geral, CN, né? CN significa que tem N carbonos, tem uma quantidade que você quiser de carbonos aí, né? E H2N tem a mesma quantidade de carbonos que tem, vai se repetir a quantidade de H2. Ou seja, C2H4 aí, por exemplo, olha só. Eu tenho, seria CH2, aí multiplica por 2, né? Então eu tenho C2H4. Alcinos, eles são hidrocarbonetos alifáticos insaturados, né? Por uma ligação tripla. A fórmula geral dele é CN, ou seja, o número de carbonos. Aí tem H2N, né, que é o número de carbonos que eu tiver, vai ser o mesmo número de carbonos que eu vou ter que, de hidrogênios que eu vou ter que multiplicar, menos 2. Por quê? Eu vou tirar 2 porque ele está fazendo uma ligação tripla, então eu já vou estar perdendo 2. Por exemplo, C2, H, aí eu teria 2 vezes 2 menos 2, então seria H2. Alcadienos, né, são hidrocarbonetos alifáticos insaturados por 2 ligações duplas. A fórmula geral dele é basicamente a mesma dos alcinos. CnH2n menos 2, por quê? Porque tem 2 ligações duplas, significa que vão ter 2 hidrogênios a menos. Hidrocarbonetos cíclicos, né? Cicloalcanos, né? Eles apresentam cadeia fechada com apenas ligações simples. E tem os cicloalcenos. São os hidrocarbonetos. São os hidrocarbonetos cíclicos insaturados, né? Por uma ligação dupla. A gente tem aqui o ciclobuteno, a gente também tem aqui o ciclohexano. Quando a gente tiver uma cadeia cíclica, a gente vai chamar ele sempre de ciclo alguma coisa. Aromáticos, né, o areno, eles são hidrocarbonetos cuja estrutura existe em pelo menos um anel benzênico, aromático, né? Que é aquele desenhozinho que eu falei aqui, ó, existem 3 ligações duplas ocorrendo dentro da minha cadeia cíclica, desse meu hexeno, ciclohexano. Ciclohexano. A gente tem aqui, ó, que eu falei para vocês que dava para substituir o hidrogênio por outra coisa, mas aí a gente tinha que falar sobre o que ele estava substituindo. Aqui a gente tem alguns desenhos de anéis aromáticos, eles mistos ou não mistos. Resumindo, a regra de nomenclatura, a IUPAC, né? International Union of Pure and Applied Chemistry, né, que ele é a União Internacional de alguma coisa, meu inglês é horrível, eu não consigo traduzir, considera como a nomenclatura oficial dos compostos orgânicos a seguinte estrutura, né? Como eu falei, a quantidade de carbonos que tem, né? Met, et, prop, but, pent, hex, hept, oct, non, dec, 1 dec, 11, né? Dodec, 12.
Aí se ele só tem ligações simples AN, se ele só tem uma ligação dupla EN, uma ligação tripla IN, duas ligações duplas DIEN, três ligações duplas TRIEN e assim vai aumentando, né? Aí duas ligações triplas DIN, aí tem, se ele está ligado a um hidrocarboneto, ele vai ter o sufixo dele vai terminar com O. Se ele estiver ligado com algum álcool, por exemplo, né, o sufixo dele vai terminar com ol, por exemplo, etanol. Et ele tem dois carbonos, an só ligações simples e ele está junto com um álcool, então é etanol. Propen, não consigo aqui. Enfim, se ele está ligado a um aldeído, ele vai terminar com AL, al. Se ele está ligado com acetona, vai ser ona. Por exemplo, a metanfetamina, por exemplo, aqui ele tem um carbono, ele só tem ligações simples, né? Met, an, aí ele termina com amida aqui, né? No caso seria amina, mas sim, ele está fazendo ligações com aminas, com compostos baseados em nitrogênio. E é basicamente isso. É isso que é para resumir. Basicamente, as regras da nomenclatura, isso aqui é extremamente importante para a gente. Possivelmente vai cair isso na nossa prova. Por quê? Porque das funções orgânicas e dos compostos orgânicos, né? A nomenclatura é basicamente toda baseada nisso. Isso é basicamente uma das coisas mais importantes que a gente vai ver neste semestre de Química. Essa tabela, ela é extremamente importante. Vamos estudar ela, porque vai cair na prova. Numeração das cadeias, né? A cadeia principal para a cadeia carbônica aberta é aquela com maior número de átomos de carbono que contenha. Grupo funcional, né? Procure átomos que não sejam carbono e hidrogênio, né? Maior número de insaturações. Ligações duplas ou triplas entre carbono, né? Maior número de grupos radicais substituintes. Por exemplo, aí a gente tem uma cadeia carbônica. E como é que eu vou numerar ela? Como é que eu vou saber onde ela começa e onde ela termina? Eu primeiro vou ver onde ela vai ter a cadeia carbônica mais longa. E eu vou tentar deixar ela o mais reta possível. Olha o que eu tenho. Eu tenho CH3, CH2, CH. Aí eu tô indo reto, onde está o de vermelho. Então, presta atenção. Que eu tenho que falar aqui? Ó? A cadeia principal para as cadeias carbônicas aberta é aquela com maior número de átomos de carbono que contenha. Ou seja, para eu definir qual é a minha cadeia principal, eu tenho que saber que eu tenho que ter um grupo funcional, né? Que a gente tem que achar um átomo que não seja de carbono ou de hidrogênio. A gente tem essa hidroxila aqui no final, que é um grupo funcional, que é o meu OH. Eu também tenho que pegar os meus números de insaturações, né, que é a minha ligação dupla ou tripla entre os carbonos. Eu tenho bem aqui no meio, perto de uma das minhas ramificações, aqui colada em uma das minhas ramificações, eu tenho a ligação dupla. E eu tenho que pegar o maior número de grupos radicais substituintes. Eu tenho grupos de substituintes aqui? Não, não tenho. O que eu tenho? Então eu posso falar que eu tenho que a minha cadeia principal é essa aqui, está reta aqui. Mas por quê? Porque a minha cadeia principal é essa? Porque eu tenho um grupo funcional, eu tenho a maior quantidade de carbonos possíveis que estão ligadas entre elas. E, por exemplo, aqui, se eu pegar o meu primeiro carbono como sendo ele esse CH3 aqui da ponta,
No meu terceiro carbono, né, eu vou ter um match aqui, um metano. E o meu quarto carbono, ligando aqui, eu vou ter um butano e aqui ele também vai ser... Não, vai ser um etano aqui, metete. Metete próprio but. O meu carbono but, né, que vai ser o quarto carbono, que ele está fazendo uma ligação dupla, que ele tem uma insaturação. Sim, então considerando que essa minha cadeia ela tem um grupo funcional aqui na ponta e tem a maior quantidade de carbonos possíveis e uma insaturação, ela vai ser a minha cadeia principal. Então, o que não faz parte dessa cadeia, o que está entrando depois junto dos outros carbonos, vão ser as minhas ramificações. Esse CH2 e CH3 aqui também é uma ramificação. Começar a numerar a cadeia com os menores números possíveis a partir da extremidade de acordo com a preferência, né? Bom, eu numerei como o meu 1 como sendo esse CH3 aqui. No caso, o livro preferiu colocar o número 1 como sendo o CH2 que está próximo ao grupo funcional. Bom, eu vou adotar essa técnica que está no livro porque fica mais lógico para se entender. Por quê? Porque se eu pegar o meu carbono 1 como sendo esse CH3 da outra ponta do meu grupo funcional, então eu posso fazer com que minha cadeia desça aqui embaixo e a minha cadeia principal seja aqui, o grupo funcional não esteja. Então eu vou pegar o meu grupo funcional como contando a partir dela. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos na minha cadeia principal, como está falando aqui, e o que não faz parte disso são as ramificações. Bom, se eu tiver só uma possibilidade de numeração, eu não vou precisar indicar, né? As ramificações. Os hidrocarbonetos ramificados apresentam pelo menos um carbono terciário ou quaternário, e não existem ramificações com carbonos secundários e primários. Um exemplo disso, eu tenho um carbono terciário aqui, não é, no meu desenho. Ele está ramificando. Por quê? Porque eu tenho um carbono para frente e um para cima. Qual é a minha cadeia principal? Não importa qual das duas é a cadeia principal. Os três vão ter três carbonos como sendo principais. Já aqui, nesse outro desenho, eu tenho um carbono quaternário. Significa que eu tenho duas ramificações a partir de um mesmo carbono. Agora, se o carbono for secundário, professor, vamos pegar esse do carbono terciário e apagar esse carbono de cima, colocar o dedo nesse carbono. Então, como é que eu vou falar que ele está ramificado, sendo que ele só tem esses dois, ele só está ligando com dois carbonos, ele está fazendo uma linha reta. É um exemplo sobre isso. Aqui são as principais ramificações. Eu tenho um metil, significa que eu estou fazendo uma ligação simples. Eu tenho etil, vinil, N-propil. N significa o quê? Que esse N vai ser o número do carbono que tá, por exemplo, é o número do carbono que está ramificando. Por exemplo, se eu estou ramificando a partir do quarto carbono, então eu vou falar, então esse N vai ser o meu número, 4-propil. Eu também tenho o isopropil, né, o N-butil, que vai também estar falando a partir de qual é o carbono que está ramificando. Eu tenho o sec-butil, que é a partir do segundo carbono, que ele está terce-butil, que ele é um carbono, no caso, terciário. Isobutil, um carbono sozinho. N-pentil, a partir de qual carbono ele está, né, o número do carbono. Eu tenho o fenil também, né, que ele é um anel aromático, que ele está entrando que ele está fazendo uma ligação com outra coisa. Eu tenho o benzil também, né? O meu benzil ele está ligando com alguma coisa, que é um anel aromático ligado com um CH2, né, que é um carbono junto com dois hidrogênios, ligado
a uma cadeia. São as principais ramificações que a gente a regra da nomenclatura para compostos orgânicos ramificados. Eu tenho o radical, mais o prefixo, mais o infixo, mais o sufixo. E radicais diferentes, eles têm que ser colocados em ordem alfabética. Bom, aqui a gente tem alguns exercícios, não é? Bom, aumente zoom, Ctrl mais. Provavelmente deu erro na hora que a escola estava fazendo o slide. Para deixar isso na imagem, enfim. Aqui são os exercícios, como eu falei, eu não vou fazer esses exercícios agora, eu vou fazer um vídeo só com os exercícios, porque senão isso vai tomar muito tempo. Já tem 25 minutos que eu estou falando aqui, algumas vezes eu fico calado, outras eu falo um pouco mais, às vezes eu falo até um pouco mais rápido. Aqui tem mais exercícios. E de novo, eu estou deixando meu contato com o professor para que a gente tenha um contato mais direto, para que eu possa tirar dúvidas de vocês, vocês venham até mim para resolver algum problema, alguma coisa que vocês não entenderam, para eu chegar, alguma coisa que vocês acham que eu não expliquei muito bem, que eu tenho que explicar de novo, adotar uma forma melhor para explicar, também seria legal. Alguma coisa que vocês não entenderam, alguma coisa, se eu expliquei mal, para vocês falarem para mim que eu adoto uma nova forma de explicar melhor para vocês. E é isso. Aí eu vou terminar meu vídeo aqui, já com quase 27 minutos.